Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução do Evangelho de Marcos. Agora podemos ir para o verso 18 a 20, lendo então: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram até ele e disseram: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não? Jesus lhes disse: Acaso podem os amigos do noivo jejuar enquanto este está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas dias virão quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão naqueles dias. Você percebe que, aparentemente, sem controvérsia, os discípulos de João também jejuavam, ninguém negou. E então eles querem saber qual a diferença, por que então os discípulos de Jesus aparentemente não estavam fazendo isso. Bem, a resposta de Jesus, o que se entende nas entrelinhas aqui, Jesus está dizendo que ele é o noivo. Ele, sendo o noivo, enquanto está com eles, então eles não vão jejuar. Mas os dias virão quando ele vai ser retirado. Aí sim, aí eles vão jejuar. Entendo dessa forma. Agora vamos para os versos 21 e 2, que aqui temos um assunto que me incomoda. Lendo então, Jesus segue falando. E mais, ninguém costura um remendo de pano não pré-encolhido numa roupa velha. Caso contrário, o novo faz a velha rasgar e o rasgo fica pior. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Caso contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama e os odres ficam estragados. Antes, vinho novo deve ser colocado em odres novos. Simples fato. Hoje em dia, ninguém mais quase entende dessa coisa de consertar roupa. Mas eu, quando era menino, minha mãe me ensinou a fazer isso. Eu mesmo consertava minhas roupas e coisa e tal. Hoje em dia, você descarta e compra outra, está tudo assim, descartável praticamente, né? Mas naquele tempo não. Só que tinha pano velho que já, por ser lavado muitas vezes, já tudo encolheu o que ia encolher. Mas pano novo não. Pano novo ia encolher. Então não se colocaria um remendo assim de pano novo, ia ficar pior ainda. Ia encolher e rasgar e ficaria então um buraco maior, um rasgo maior do que antes. Isso é pacífico. Agora vamos ao caso dos odres. Odre era um receptáculo feito de couro, vasilhame, só que o couro, você sabe, resseca. O couro fica seco, fica velho, e uma vez que o couro fica seco, é muito fácil de rasgar ou explodir ou coisa. O couro em si, antes de ser feito em odre, tem maneira de renovar um couro velho, mas uma vez feito em odre, não. Aí não teria mais essa possibilidade. Só que um odre, mesmo que fica velho, serve depois para carregar água, outras coisas. Então, você estragar um odre sem necessidade era um prejuízo a ser evitado, se possível. Ninguém coloca vinho novo em odre velho. Eu aplico isso à igreja. Até onde nós sabemos, não há como renovar um odre velho. Então, quando uma igreja passa a ser um odre velho, qualquer introdução de vinho novo, para usar essa expressão, vai provocar uma rachadura. A gente viu isso tantas e tantas vezes.
É assim que a igreja cresce, se rasgando, se dividindo, parece. Como fazer, então? Como fazer para renovar uma igreja que já virou odre velho? Nem sei se existe essa possibilidade. Porque o que vai acontecer exatamente, alguém vem com vinho novo, então vai provocar briga, vai provocar racha. Porque em outro evangelho, acho que em Lucas, Jesus disse, quem está acostumado com vinho velho não vai querer novo, não. Ele acha que o velho é melhor. Exatamente o que acontece também nas igrejas. Às vezes é melhor mesmo começar uma coisa nova. Se alguém chega com vinho novo, para não estragar ou não rachar, não criar, começa outra vez. Mas eu quero aplicar isso aqui na minha própria vida. A questão aguda é como é que eu posso evitar me tornar um odre velho. Ou então, uma comunidade da qual eu fizer parte, como é que podemos evitar se tornar um odre velho? A resposta que eu dou é a seguinte: eu diria que é necessário estar sempre sensível ao Espírito Santo e sempre disposto a obedecê-lo. Então, a gente não pode fechar o pacote de forma assim inviolável, que isso aqui que nós cremos e nem o Espírito Santo pode. Não, aí não dá. A gente tem que se manter sempre aberto ao Espírito Santo. Seguinte, pessoal, eu posso falar da minha própria experiência. Todos nós, quando você começa, você aprende com os mais velhos, com os mais experientes, é assim mesmo. Você vai na escola. Mas assim é criança. Uma vez que alguém alcança a condição de adulto, você tem que começar a avaliar as coisas. Ou senão você fica perpetrando uma mentira, uma coisa falsa. Só porque aquilo que você ensinou, eu diria, inclusive, de passagem, que a maioria dos professores não passam de papagaios, estão meramente repassando aquilo que foram ensinados. Não sabem se é verdade ou se não é verdade, mas estão repassando. Muitos pastores assim também. Porque o que a gente repassa é aquilo que a gente aprendeu, aquilo que o pessoal nos ensinou, inclusive a interpretação da Bíblia. Como Deus me tem dado o privilégio de lidar diretamente com o texto, eu repetidas vezes, eu me vejo obrigado a mudar alguma coisa que eu pensava. Não as doutrinas fundamentais da fé. Não, isso aí. Jesus é Deus, a palavra de Deus, mas assim, detalhes. Eu estou me vendo obrigado a mudar, sim. Eu procuro mesmo estar disponível, o Espírito Santo me ensine, porque quando você para de crescer, você petrifica. A gente tem que crescer, subir. Quer dizer, parou. Então, que Deus me preserve de me tornar um odre velho. Agora, prosseguindo, vamos 23 a 28, que com isso terminamos o capítulo 2. Aconteceu certo sábado que ele, Jesus no caso, estava passando por algumas lavouras de cereal e seus discípulos começaram a fazer um caminho colhendo espigas. Aí os fariseus disseram a ele: veja só, por que estão eles fazendo no sábado o que não é permitido? Aí ele começou por dizer a eles: será que vocês nunca leram o que fez Davi quando estava necessitado e com fome? Ele e os que estavam com ele, como ele entrou na casa de Deus, abre parênteses, tornando Abiatar o sumo sacerdote, fecha parênteses, e comeu os pães consagrados, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os compartilhou com os que estavam com ele. Então ele lhes disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Os discípulos não estavam fazendo nada que a lei de Moisés proibia. Era
a interpretação que os fariseus davam. Eles usavam o sábado como instrumento de dominação para controlar o povo. Então, o que os discípulos estavam fazendo era contrariar a imposição dos fariseus, não que eles estivessem fazendo coisa contra a lei. Somente Marcos diz que eles andavam fazendo um caminho, como que um andava atrás do outro, para não derrubar mais plantas do que fosse necessário. Então, iam abrir só um caminho em vez de estragar muitas plantas. Mas aí você pega uma cabeça de grão e vai. Mas aí, então, tinha trigo para todo mundo. Estavam fazendo o caminho. Esfregando e aí mastigando. Só que você tem que entender que os fariseus tinham espião acompanhando Jesus cada passo que ele dava. Estavam espiando tudo. Não, Jesus não andava em canto nenhum sem ter algum espião dos fariseus. Então estão aí para reclamar, para questionar. Veja só tal e tal. Agora, Jesus cita aqui o caso de Davi comendo o pão consagrado e tal. Isso está em outros evangelhos também, mas unicamente Marcos diz o que está aqui no verso 26. Tornando Abiatar sumo sacerdote. Não está assim na sua Bíblia. Todas as versões em português que eu já vi trazem no tempo do sumo sacerdote Abiatar, ou coisa parecida. Obviamente, a minha tradução, tornando Abiatar sumo sacerdote, é um tanto diferente. Estamos traduzindo 3 palavras gregas, que muito ao pé da letra seria sobre Abiatar sumo sacerdote. É que, como consequência direta daquela visita de Davi, Abiatar se tornou sumo sacerdote prematuramente. Então, para uma discussão completa a favor de ver Abiatar, não é a Aimeleque, só que eu vou ler agora, está aqui comigo. Por quê? Obviamente, Davi lidou foi com Aimeleque, o pai de Abiatar. Então, os inimigos da Bíblia têm alegado que isso aqui é um erro de fato, é uma contradição. Porque, de fato, Davi não lidou com Abiatar, foi com Aimeleque, o pai dele e tal e tal. Então, eu vou ler um pequeno artigo, não vai uma página só. Mas eu quero que você entenda que não tem nada aqui de erro de fato nem contradição. Eu já li a resposta, tornando Abiatar sumo sacerdote. Agora, vamos à minha explicação. A preposição aqui, a gente tem 3 palavras. E a primeira é a preposição sobre. Agora, essa preposição grega, epi, no caso, é a mais versátil das preposições gregas. E as preposições gregas costumam ser versáteis, tem uma área semântica assim, considerável. Um dos seus múltiplos usos dessa preposição é em direção a. O léxico padrão em inglês, aliás, está bem aqui, BDAG, a lista meramente 18 áreas de sentido, sem contar as subdivisões. Isto é para uma preposição, epi. Agora, recorrendo ao relato do Antigo Testamento, descobrimos que foi com Aimeleque, pai de Abiatar, que Davi conversou, por ser ele o sumo sacerdote naquele momento. Está em 1 Samuel 21, versos 1 a 9. Depois você pode ver isso com calma. Dentro de poucos dias, o rei Saul massacrou Aimeleque e mais 84 sacerdotes. 1 Samuel 22, versos 16 a 18.
Mas o seu filho Abiatar escapou e foi até Davi, atenção, levando com ele o éfode. 1 Samuel 22, versos 20 a 23 e capítulo 23, verso 6. O fato de Davi poder fazer uso dele, do éfode, para consultar o Senhor, nos leva a entender que teria de ser o éfode privativo do sumo sacerdote, pois unicamente aquele tinha o Urim e Tumim. Está em 1 Samuel 23, 9 a 12, Números 27 e 21, Esdras 2, verso 63. Agora, aquele éfode era para o sumo sacerdote, como a coroa era para um rei. Como então poderia estar na mão de Abiatar? O texto diz que a visita de Davi encheu Aimeleque de medo, presumivelmente porque ele também viu Doeg, o Edomeu, e pressentiu o que iria acontecer. Sim, mas por que Abiatar não foi levado com os outros? Saul matou 84. Eu sugiro o seguinte: adivinhando o que iria acontecer, provavelmente Doeg se mandou em seguida e Aimeleque calculou que teria pouco tempo. Aimeleque deliberadamente consagrou Abiatar, sumo sacerdote, deu a ele o éfode e mandou ele se esconder. É provável que o fez naquele mesmo dia, pois com a chegada dos soldados para prender Aimeleque e os outros 84 já seria tarde. Abiatar escapou, mas levou a notícia do massacre junto. Só que agora ele era o sumo sacerdote. Resumindo, foi a visita de Davi que teve o resultado de elevar Abiatar à condição de sumo sacerdote prematuramente, como o próprio Davi reconheceu, e a que Jesus faz alusão de passagem, razão pela qual coloquei entre parênteses. Mas por que faria Jesus alusão a isso? Suponho porque a Bíblia é clara sobre as consequências do pecado. E Davi mentiu a Aimeleque. Embora Jesus estivesse utilizando o comer de pão como exemplo, ele não queria passar por cima do pecado e suas consequências. Havemos de lembrar que Jesus estava se dirigindo a fariseus, muito conhecedores das Escrituras do Antigo Testamento. Um caso notório como o massacre de 85 sacerdotes, ordenado por Saul, seria muito bem conhecido. Claro que nada do Novo Testamento ainda havia sido escrito, de sorte que qualquer interpretação do dizer de Jesus teria de se basear em 1 Samuel. Vocês nunca leram? Vós nunca lestes? Então, se vão ler é porque está escrito, só o Antigo Testamento. Se nós hoje queremos entender esta passagem, havemos de nos colocar no contexto descrito em Marcos 2, 23 a 28. Os fariseus entenderiam que se Abiatar estava de posse do éfode que continha o Urim e Tumim, então ele era o sumo sacerdote. E como foi que ele chegou a esse ofício? Chegou por causa da visita de Davi. Foi uma consequência direta e imediata daquela visita. Então eu traduzi tornando Abiatar sumo sacerdote. É uma tradução incomum para a preposição, mas perfeitamente possível, defensável, diria. E você pode pesquisar nas traduções diversas que essas três palavras em grego são traduzidas por uma frase inteira, 5, 6, 7 palavras por vez. Então eu, utilizando 4 palavras, não estou fora do campo. Agora vamos aos versos 27 e 28. O 27 é uma questão realmente aguda que nós devemos também de entender. Jesus dizendo, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado.
Os fariseus tinham, já disse, transformado o sábado num instrumento de dominação, utilizavam para se impor ao povo, mas não foi essa a intenção do Criador, não. Por que Deus decretou um dia de descanso em 7? Porque nós precisamos. Durante o regime nazista, o Hitler, que era inimigo feudal do judeu, e como a semana é uma coisa do judeu que vem exatamente da Bíblia. Sem a Bíblia ninguém teria semana. Eu já morei com a tribo Apuriná na selva amazônica. Semana tem aí. O que eles tinham era um mês lunar. O que eles tinham era lua. Então, de lua nova em lua nova era agora semana. Isso é coisa do homem branco, mas o homem branco tira da Bíblia. Em outro lugar você não acha uma semana de 7 dias. E Hitler gostava muito pouco de judeu e, portanto, ele rejeitou a ideia de uma semana de 7 dias e ele decretou na Alemanha nazista uma semana de 10 dias. Todo mundo vai trabalhar 9 dias e descansar 1. Dito e feito. Só que daí a pouco as máquinas começavam a quebrar, os veículos começavam a quebrar, as próprias pessoas começavam a quebrar. Não dá. Aí o próprio Hitler se viu obrigado a voltar a uma semana de 7 dias. Por quê? Porque nós precisamos. Agora, nós, os cristãos, geralmente observamos o domingo. O judeu observa o sábado. O muçulmano observa a sexta-feira. E se você quiser observar a quarta-feira, fique à vontade. Mas todos nós precisamos descansar um dia em 7. Então está aqui, Jesus diz, ele, o Senhor do sábado, o sábado foi feito para o homem, e não o contrário. Aí ele prossegue, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Pronto. Isso aí não podia absolutamente descer pela goela dos fariseus. Aí não. Isso aí não podemos aceitar absolutamente. Porque com isso ele estava tirando o sábado da mão deles. E ele, como senhor do sábado, podia mudar as regras, podia até acabar com ele, se quisesse. Agora, podemos passar para o capítulo 3, versos 1 a 6. E aqui nós vamos à rejeição. Aquele caso do paralítico na maca, foi a avaliação, é uma sabatina. Ele já vem realmente assim se desgostando, rejeitando. Mas agora é que eles vão fechar a questão contra Jesus. Capítulo 3, versos 1 a 6. Em outra ocasião, ele, Jesus no caso, entrou na sinagoga e estava ali um homem com mão atrofiada. E os fariseus estavam o observando atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado, para poderem acusá-lo. Aí ele diz ao homem da mão atrofiada, vem cá para o meio. Então ele lhes diz, é permitido no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar. Mas eles permaneceram em silêncio. Depois de olhar para eles em redor com indignação, entristecido pela dureza de coração deles, ele diz ao homem, estenda a tua mão. E ele a estendeu, e sua mão foi restaurada tão sã quanto a outra. Então os fariseus saíram e logo começaram a conspirar com os herodianos contra ele, como poderiam destruí-lo. Agora, esse homem com mão atrofiada não chegou ali por acaso. Está aqui, os fariseus estavam observando atentamente, então era uma coisa preparada, o homem estava plantado para ver exatamente o que Jesus ia fazer. Mas Jesus fugiu, não, nada. Ele foi ao encontro, vem cá para o meio, chama o homem. Tá. Aí ele se dirige ao pessoal, é permitido fazer bem ou mal, tal e tal. E o pessoal nada.
Agora vejam vocês o verso 5. Depois de olhar para eles em redor com indignação, entristecido pela dureza de coração deles, eles não tinham compaixão. Esse pessoal não tinha compaixão. Nada de amor ágape. A única preocupação deles era preservar o seu sistema, sua posição e autoridade. Só isso. Estavam nem aí com o coitado homem. Podia morrer desse jeito. Não queriam. Aí Jesus ficou indignado. Esse pessoal, de fato, era difícil. Mas aí ele resolve a questão. Estende a mão, tal, e o homem vai embora totalmente curado. Não faz muita diferença neste caso, mas talvez 5% dos manuscritos gregos omitem tão sã quanto a outra, seguido por aquela turma de versões modernas, como você já sabe. Mas aqui, verso 6, pronto. Aí foi o fecho, foi a gota, como se diz. Aí os fariseus saíram e começaram a conspirar para matá-lo, destruí-lo. E inclusive com os herodianos. Agora, isso é interessante porque eles eram inimigos políticos. Quer dizer, fariseu e herodiano eram assim, eles não se gostavam, porque fariseu era judeu ferrenho e herodiano estava do lado do império. Aí, mas o ódio desse pessoal contra Jesus era tamanho que eles até procuraram os herodianos, que eram inimigos políticos, para ver se faziam um complô juntos para acabar com Jesus. Então, para eles, Jesus era um inimigo comum, que eles queriam destruir. Então, aqui, e a partir deste momento, não aparece aqui, mas você pode ver, vendo todos os 4 evangelhos, é a partir daqui que Jesus começou a falar em parábolas. Até aí, não. A partir deste momento, Jesus começa a ensinar em parábolas, porque ele havia sido formalmente rejeitado pelas lideranças e agora o programa era diferente. Vamos então agora, estamos no capítulo 3, versos 7 a 12 de Marcos. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão da Galileia o seguia. Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, até mesmo dos arredores de Tiro e Sidom. Uma grande multidão veio até ele, tendo ouvido das coisas que ele fazia. Por causa da multidão, ele disse a seus discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que não o comprimissem. Pois ele tinha curado a muitos, de sorte que todos quantos tinham doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E quanto aos espíritos imundos, sempre que um o via, se prostrava diante dele e gritava, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele seguia dando-lhes ordens severas para que não o tornassem conhecido. Realmente, você tem que entender que a situação do Senhor Jesus não foi fácil. Que, como está aqui, está muito claramente dito em outro evangelho, o pessoal bastava tocar na roupa dele que ficava curado. Então, obviamente, haveria a multidão circulando, quer dizer, o pessoal empurra, chega lá para tocar. Tocou, ficou bom, aí você tem que sair e dar lugar para os outros. Então, era um redemoinho de pessoas entrando e saindo. Tá? E coitado do Senhor Jesus, simplesmente cercado, não era fácil. E também você ensinar, não tinha. Então, o que ele fazia? Ele, aí na beira, quer dizer, como tanto Pedro como os filhos de Zebedeu tinham barco, então era só pedir para entrar no barco, afastar um pouco, ficar ali sentado no barco, o pessoal está na orla, no chão, aí ele podia ensinar como de fato ele fazia.
Mas antes dele entrar no barco, fatalmente, ele era tocável, o pessoal podia chegar, e também os que tinham demônio caíam prostrados no chão, e o demônio gritando, e Jesus mandando calar. Outra vez, Jesus tinha que mandar os demônios calar. Ele tem que mandar a gente falar, mas o demônio ele tem que mandar calar. No verso 13, Jesus escolhe os 12. E você pode estranhar, mas até este momento, Jesus não tinha escolhido os 12. Aqui já se foi o quê? Um ano e meio de ministério. Então você acha que os 12 andaram com Jesus todos os 3 anos? Não. Só os 12 só andaram com Jesus mais ou menos um ano e meio, talvez, por ali. Então aqui temos os versos 13 a 19. Os 12 são escolhidos. Ele subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, e vieram até ele. Ele designou 12 para que estivessem com ele e para que ele os enviasse a pregar. Também para que tivessem autoridade para curar doenças e para expulsar demônios. A saber, Pedro, um nome que ele deu a Simão. Tiago, o filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago. E o nome que ele deu a eles foi Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. É aqui, então, verso 14. Ele designou 12. Tinha muitos que estavam sempre com ele, mas ele escolheu esses 12. Em outro evangelho, nós lemos que ele passou a noite orando ao Pai antes de fazer essa escolha, certamente para ter certeza que ele estava acertando, inclusive no Iscariotes, que ele foi escolhido, Jesus escolheu ele. E agora eles vão andar com ele todo o tempo. Esses vão para estarem juntos com ele e para terem essa autoridade e poder, mais tarde, não demorando muito, ele vai mandar os 12 de 2 em 2, e eles de fato conseguiram tanto curar como expulsar demônio. Verso 20 e 21. Então eles entraram numa casa e novamente uma multidão aglomerou-se de tal modo que nem conseguiam comer pão. Quando seus familiares ouviram falar disso, se movimentaram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. Esse ele está fora de si, no verso 31, logo embaixo, neste mesmo capítulo, nós vamos ter mais detalhes sobre essa atitude dos familiares. Mas entrar numa casa aqui no verso 20 é possível, se não provável, que tenha sido a própria casa que ele estava utilizando lá em Capernaum. Se ele estivesse na casa de outrem, os anfitriões poderiam até ter protegido ele, o suficiente para que pudesse ao menos comer. Mas se ele estivesse na própria casa, aí não teria essa proteção, se posso me falar dessa forma. Aí o pessoal não perdoou, nem para comer, coitados. Estava difícil mesmo. E agora tem outro assunto. Deixa eu só complementar aqui. Não está claro aqui, mas ele subiu ao monte. Depois, em Lucas, ele desceu e ele deu um sermão, tal coisa lá embaixo. E se a memória me serve, em Mateus, o sermão no monte vem logo antes da escolha, logo depois. Mas nada disso o Marcos está comentando. Ele secamente comenta a escolha dos 12. Então, até aí, desta vez.